conquistando muitas conquistas. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra. Nosso irmão Thales Venício, ele sempre está conosco, né? E ele vai trazer, nesse momento, uma palavra para nós. No programa Viva com Deus, uma palavra para o seu coração. Ouça a voz de Deus e creia. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Quero que, por gentileza, se você puder, pegar o seu exemplar bíblico para meditarmos um pouco no texto das Sagradas Escrituras, aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Mas antes de ministrar, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Silva, por mais uma nobre oportunidade que ele tem me confiado de estar aqui no programa Viva com Deus, nesta feita sendo o último programa do ano 2020. Pastor, muito obrigado pela consideração que o senhor tem a minha pessoa. Eu louvo a Deus por sua vida. Quero louvar a Deus também pela vida do irmão Cipriano. Estamos aí na batalha, orando pelo nosso companheiro de lutas e de pelejas, crendo que Deus o dará a vitória. Mas eu quero louvar muito a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Silva, por essa oportunidade. Porque, irmãos, ele é a referência, uma das referências para a nossa geração. Um homem de respeito, de moralidade, cheio do Espírito Santo, que através de suas mensagens muitas pessoas têm alcançado a Cristo. E quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, de maneira sincera. Mas vamos para o texto, queridos, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Também agradecendo a Deus pela vida do irmão Erivan. Deus abençoe o irmão Erivan grandemente. Leiamos a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Queridos irmãos, pedindo a Deus uma palavra para vos trazer neste último programa do ano 2020, o Senhor me direcionou para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, e os versículos que nós acabamos de ler. E o tema da mensagem desta noite é: Jesus está dando uma ordem. Eu vou repetir novamente: Jesus está dando uma ordem. Queridos, quando lemos este Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus escreve este Evangelho, queridos, em meados do ano 60 depois de Cristo, tratando sobre Jesus sendo o Messias e Rei. Mateus direciona este Evangelho para os judeus. Quando nós vamos observar a narrativa de Mateus, queridos, em seu escrito singular, com 28 capítulos, ele se apoia nas profecias do Antigo Testamento para confirmar que Jesus, ele era o Messias esperado. Mateus, ele visava, queridos, relatar de forma fiel o escopo universal do Evangelho, de maneira verídica, apresentar Jesus como sendo o cumprimento da esperança profética em Israel. A confirmação antiga dos pais da igreja, como por exemplo Papias, Irineu, Orígenes e Eusébio, defendem a autoria do apóstolo Mateus, conferindo-lhe natureza autoritária deste evangelho. Quando nós vamos observar, queridos, o capítulo 8, que estamos nos baseando para a ministração desta noite, nós iremos observar que Mateus inicia a narrativa, pastor Antônio Silva, falando sobre o leproso que fora purificado. Depois Mateus trata sobre o centurião de Cafarnaum, a sogra de Pedro que é alcançada pela cura. Depois Mateus trata sobre o momento que Jesus trata com seus discípulos de que forma nós devemos seguir a Jesus. Aqui Jesus, ele dá uma orientação, e depois da orientação, do versículo 18 ao versículo 22, a partir do versículo 23, Mateus vai narrar sobre Jesus apazigua a tempestade. Observe que o versículo 3 diz: E entrando ele no barco, seus discípulos
o seguiram. Medite comigo no versículo 23 e a riqueza do texto. Quem entra no barco é Jesus. Depois que Jesus entra, os discípulos o seguem. Observe que falar sobre Jesus é falar sobre controle. Falar sobre Jesus é falar sobre autoridade. Falar sobre Jesus é falar sobre equilíbrio. Falar sobre Jesus é falar sobre direção. Falar sobre Jesus é falar sobre estabilidade. No versículo 23, e entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Barco aqui, instrumento de transporte, instrumento de mercado, instrumento de pesca, instrumento de trabalho. Jesus, ele entra num barco. Aqui nós podemos observar que o Senhor entra em uma zona diferenciada. A partir do versículo 23, nós iremos observar na narrativa de Mateus que Jesus, ele entra no barco, ele muda, ele sai do solo e agora vai navegar. Ele sai de um solo firme, estável, para ir para um barco aonde ele será levado por águas instáveis. Observe a narrativa. E o versículo 24 diz: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Observe bem, eu quero vos pregar nesta noite, neste último programa do ano, para você que, quem sabe, está ouvindo essa transmissão, está se questionando ao Senhor e dizendo: mas Deus, eu entrei num barco contigo, mas depois que eu entrei no barco, que eu tomei a postura de te seguir, muitas turbulências açoitaram a minha vida. Quem sabe você está assistindo e ouvindo essa transmissão e a sua vida está tomada por turbulências. E observe que servir a Jesus está atrelado, queridos irmãos, às turbulências da jornada da vida. Triste é aquele que serve a Jesus pensando que não vai passar por turbulência, pensando que não vai sofrer as pressões do dia a dia. Ele sofre frustração. Por quê? Porque evangelho também nós nos deparamos com as turbulências, com as pressões, com as calamidades. E observe, Jesus está no barco, mas o fato de Jesus estar dentro do barco não significa dizer que nós não passaremos tribulações e tempos de turbulência. Você que me ouve nesta noite, quem sabe a turbulência é na tua área espiritual. A tua vida espiritual está vivendo uma vida de constante instabilidade. Você não consegue ter uma direção fixa. A sua vida espiritual, ela está desorientada por causa das turbulências do dia a dia, as pressões da chamada, as pressões ministeriais. Mas observe o que Deus nos comunica nesta noite. Você está sofrendo pressão, mas Jesus está no barco. Observe bem, quantas pessoas não pensaram em desistir da chamada, em desistir de pregar, em desistir de exercer o ministério, porque se depararam com um tempo de turbulência. Mas eu quero dizer para você, debaixo da orientação do Espírito Santo, a turbulência pode até existir, mas a presença de Jesus é garantida no barco. A turbulência pode até existir, eu vou repetir, mas a presença de Jesus, ela é garantida no barco. O que Deus te comunica nesta noite é: a minha presença te garante sobrevivência. Eu vou repetir para ver se você glorifica a Deus aonde você está, na sua casa, no seu carro. Eu não sei onde você está, mas o céu te comunica: a minha presença te garante sobrevivência. Olha você aí, quem diria que você estaria ouvindo o programa hoje? Alguém até disse para você: eita, ele entrou no barco, as ondas estão cobrindo, ele não volta mais para o solo firme. Mas olha você aí,
Quem sabe alguém até disse para você, na jornada ministerial ele não vai ter continuidade. As turbulências foram até tão grandes que você pensou em mudar de congregação, em deixar a credencial de lado, em desistir da fé, em deixar Jesus, mas a presença de Jesus está te garantindo sobrevivência. Olha o que o céu te comunica nesta noite. O fato dele estar no barco vai promover na sua jornada espiritual tempo de turbulência. Eu estou pregando para pessoas que estão com a vida espiritual desorientada. Pastor Antônio Silva, o Senhor me comunica para dizer que Deus está orientando o crente. Deus está orientando você hoje. Você não pediu a Deus uma palavra, não foi? Escute o que Deus te comunica através desse simples pregador. Eu estou te dando orientação nova. Toreme calabahai. Primeiro, Deus vai trabalhar na tua vida espiritual. Ele vai te dar direção espiritual. Ele vai te dar orientação espiritual. Eu prego para você, obreiro, pastor que está desanimado, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, dirigente de ciclo de oração, que está pensando em parar por causa da turbulência espiritual. Escute, você não vai parar, você não vai ceder, porque Jesus entra nesta noite para liberar uma ordem. Eu vinha a caminho e o céu me disse, diga que eu vou liberar a ordem para os meus filhos. Eu vou liberar a ordem para os fiéis. Esta noite, você não está ouvindo esta transmissão deste programa em vão. O Espírito Santo te inquietou para você sintonizar na 96.1, para você ouvir uma palavra. E a palavra nesta noite é: eu estou orientando a tua vida espiritual e eu estou liberando uma ordem no mundo espiritual a teu favor. Escute, eu vou dizer porque o Senhor está me concedendo ousadia. Você que nunca mais falou em mistério, pastor Antônio Silva, Deus vai começar a renovar pastores que estão ouvindo essa transmissão agora. Você que está ouvindo a transmissão agora, receba a renovação da parte de Deus. Receba a renovação nos cânticos espirituais. Você cantava no Espírito, e assim diz o Senhor para ti: eu te renovo agora. Da cabeça à planta dos teus pés, homem de Deus, aonde você estiver ouvindo a transmissão deste programa, seja renovado agora, seja cheio agora, seja tomado pelo Espírito Santo agora. Pensamento de suicídio, pensamento de tirar a vida, pensamentos que iam promover a você um desastre, uma tragédia na tua casa, o Espírito de Deus está começando a desbaratar as quadrilhas do inferno. Ele está começando a desbaratar as arquitetações no mundo espiritual contra a tua vida, porque existe uma orientação nova. É noite de ordem no mundo espiritual. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O que Jesus estava fazendo no barco deles? Dormindo. O que Jesus queria dos discípulos? Escute, Jesus está dormindo no barco, sabe por quê? Porque depois de tanto ele operar milagres e maravilhas, observe o texto, a Bíblia diz que ele estava dormindo mesmo com o barco sendo açoitado por ondas. O que significa dizer que Jesus, ele é o maior símbolo de equilíbrio. Jesus é o maior símbolo de descanso. E Jesus é o maior símbolo de estabilidade. Escute o que Deus está te comunicando neste último programa do ano. Eu estou te dando equilíbrio. Eu estou te dando descanso. Eu estou te dando estabilidade. Recebe nesta noite equilíbrio.
recebe nesta noite descanso e recebe nesta noite estabilidade. Mulher de Deus, você que está sofrendo com a perda de um parente, Deus me mostra uma mulher desesperada, inquieta dentro de casa, pensando que a vida acabou, dizendo que se Deus existisse, Ele não tinha levado o teu. Mas escute que o céu te comunica: eu estou entrando na tua casa agora, estou repreendendo a inquietação, estou te dando descanso, descanso, descanso. Recebe esta paz agora, que envolve os quatro cantos da tua casa. Espírito de desespero, saia. Versículo 25 para a gente encerrar. Jesus está na casa. E os seus discípulos, pastor Antônio Silva, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Sabe o que significa que perecer? É os discípulos dizendo: salva-nos porque iremos morrer. Salva-nos porque estamos morrendo. Escute, Jesus está no barco. E eu disse que Jesus estando no barco, Ele te garante sobrevivência. Versículo 26. E Ele disse-lhes: por que temeis? Por que estáis inquieto? Por que tu estás duvidando da minha presença, da minha palavra, da minha ordem? Se foi eu que falei contigo, por que tu estás tão desesperada? Jorebendária, Saribico, Rendea, Aiorresia. Porventura sabes tu como Deus opera? Turimicanto, Sebre, Terra, Vácia, Tequio, Mompe, Terra e Mai. Tu tens pedido a Deus para Deus trabalhar de uma forma, mas o céu te comunica nesta noite: eu não estou subjugado às tuas ordens, eu trabalho da minha maneira. Dá-lhe-me, ó sal e reme, indicando reste a terra vaia. Escute que Deus te comunica pela palavra. Ele está dizendo para os discípulos: por que temeis? É Jesus dizendo: por que tu estás duvidando da minha presença? Por que você está duvidando da autoridade que vocês têm? Por que vocês estão duvidando da ousadia que eu vos concedi, da autoridade que eu tenho, que estou aqui no barco? É Jesus dizendo para você: pare de lutar pelas suas forças, pare de lutar pelas suas forças naturais e comece a observar a tempestade pelos olhos espirituais. Você só tem contemplado o luto, você só tem contemplado as perdas, os questionamentos, mas Jesus está dizendo para você nesta noite: eu estou abrindo os teus olhos espirituais para que você contemple o mar de uma maneira diferente. Eu estou abrindo os teus olhos espirituais para que você entenda que o vento que está soprando tem uma finalidade. Você tem questionado a Deus porque este vento não passa, mas Deus te comunica: o vento que está sendo soprado contra ti tem uma finalidade. E eu vou dizer, a finalidade é: Jesus está moldando o teu caráter, Ele está tratando a tua personalidade, Ele está trabalhando no teu gênio. Deus está usando as tempestades para tratar você, para tirar as arestas. Sabe por quê? Porque tem um lugar que Ele vai te colocar, mas para você entrar no lugar que Deus quer, Ele está aparando as arestas, Ele está lixando, Ele está fazendo a moldura, a forma, para que você entre no ambiente que Ele quer, do jeito que Ele quer. E você não está entendendo, mas o céu te comunica que existe uma finalidade, e a finalidade é: eu estou tratando você. Deus está tratando você no tempo de tempestade. Quando observamos aqui, queridos, o versículo 27 para a gente encerrar, para passar a palavra para o pastor Antônio Silva. O versículo 26 diz: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos. Olha, pastor Antônio Silva, o texto. Versículo 26. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Escute, Jesus está tomando uma postura hoje. E sabe qual é a postura de Jesus ao teu favor? Pela palavra, Jesus se levantou. O que significa se levantar? É tomar uma postura diferenciada. Escute, no tempo das tuas maiores turbulências,
você vai ver uma atuação de Jesus como você nunca viu. Eu vou repetir. No tempo das tuas maiores turbulências, você vai ver uma atuação de Jesus como você nunca viu. Que atuação é essa? Ele está se levantando no barco para liberar uma ordem. Escute, qual é a ordem, Thales? Escute pela Bíblia. Repreender os ventos e o mar. Escute, Deus, Jesus, está repreendendo as forças naturais. As forças naturais que estavam se levantando contra o barco. Ele está repreendendo o vento e o mar. Escute, Deus está dando ordem às forças naturais e às forças espirituais. Recebe agora liberdade na tua casa. Sabe por quê? Porque a ordem de Jesus para ti, pela palavra, é: vento, se cale, e mar, se acalme. Receba nesta noite esta palavra: os ventos estão sendo calados, e os mares estão sendo tranquilizados. Recebe tranquilidade. Pastor Antônio Silva, Deus está me comunicando que está tranquilizando pessoas. Pastor Antônio Silva, teve pessoas que começaram a sintonizar esta rádio. Estavam tão desesperadas. Glória. Mas escute que Deus está dizendo para você: eu estou te dando tranquilidade em tempo de turbulência. Eu estou te dando tranquilidade. Recebe esta tranquilidade que te envolve, mulher de Deus. Recebe esta tranquilidade que te envolve, homem de Deus. Escute, Deus não se deixou, ou nunca se deixou de se movimentar em favor daquele que nele espera. E pela autoridade da palavra, eu profetizo, de acordo com a direção do Espírito: te prepara do assombro, te prepara do sopro que Deus vai dar. Este ano está acabando, mas te prepara para o ano que está vindo. Este ano vai ser um ano de uma postura de Deus. Ele vai se levantar no barco e vai começar a liberar ordem, ordem, ordem. Ele vai colocar teu casamento em ordem, vai colocar vai colocar tua chamada em ordem, vai colocar a tua família em ordem. O teu filho vai te respeitar, a tua filha vai te respeitar, a tua mulher vai te respeitar, o teu marido vai te respeitar. Recebe nesta noite uma ordem de Deus. Eu estou mandando os ventos se calarem hoje, eu estou mandando os mares se acalmarem. Eu estou com vontade de pregar e estou sentindo de Deus de profetizar. Te prepara para o rebuliço. O vento do Espírito começa a soprar na tua casa agora. Que vento é esse, Thales? Vento da restauração. O Senhor me leva agora, pastor Antônio Silva, para Ezequiel 37, e ele me comunica e diz para mim: Thales, eu estou restaurando as casas. Eu estou restaurando os lares. Recebe o sopro, recebe o vento do Espírito na tua casa agora. Deus começa a restaurar. Glória. E aquele homem, e os homens do barco disseram assim, se maravilharam dizendo: que homem é este? Que homem é este, pastor Antônio Silva? Que homem é este? Glória. Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabe qual vai ser as frases ou o cântico que vai sair da tua boca nesta noite, neste final de ano que você está respirando aí? É você dizendo: que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Recebe esta palavra nesta noite. Eu não sei se o pastor Antônio Silva me permite, mas eu queria fazer oração pelos irmãos. Fica à vontade. Oração para Jesus curar a enfermidade. Esse final de ano agora, até hoje você lutou, mas o céu me comunica que tem pessoas que o vento, pastor Antônio Silva, é no corpo físico. Mas como o senhor também crê, e eu creio, Jesus ainda cura. É verdade. Vamos orar? Vamos. Você que está em sua casa agora, se você puder, coloque a mão no lugar da dor. Não fique turbado se porventura o seu corpo começar a estremecer. Se uma parte do teu corpo começar a ficar dormente,
Delimirácia, terimi, covid, quécia, tai. Thales, o que é isso? Deus está fazendo uma cirurgia. Rabacanda, xandaraia. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta noite, no último programa do ano, Pai, o programa Viva com Deus. Eu preguei a tua palavra, Senhor, subjugada ao tema. Jesus está liberando uma ordem. Pai, é bem verdade que passamos este ano todo sofrendo pressões e turbulências na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa chamada. Mas agora, Senhor, o Senhor me direciona. E com a anuência do teu servo, pastor Antônio Silva, eu quero agora orar por todos os teus filhos e filhas que estão neste momento agora enfermos e enfermas. E eu te peço agora, em nome de Jesus de Nazaré, espírito de enfermidade que está alojado nesse corpo agora, eu te ordeno em nome de Jesus, saia, saia. Deus, agora, Pai, Jesus, em teu nome agora, Pai, da cabeça à planta dos pés, aonde houver uma enfermidade alojada, seja repreendida agora, agora, agora. Problema no cérebro, saia. Tumor no cérebro, saia. Ele me cada, siribicau eteia. Pai, vai tocando agora nesta infecção na traqueia. Rimia, sete cal e fariga até. Turibicanda, xande, cama, top, tebe, cai. Problema nas cordas vocais está sendo repreendido agora. Enfermidade nas cordas vocais. Turibicai, saia. Em nome de Jesus, saia. Problemas, Pai, cardíacos, veias obstruídas, artérias obstruídas, sejam em nome de Jesus. Meu Deus, me ajude. Desobstruídas agora. Problemas renais, pedra no rim, pedra na vesícula, seja agora diluída, seja queimada. Enfermidade, saia. Cansaço, problema pulmonar, saia. Você que está acometido da Covid-19, em nome de Jesus agora, o céu me orienta a repreender enfermidade maldita, enfermidade maligna, em nome de Jesus agora, todo sintoma, toda enfermidade, saia, 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 saia. Uribicandara xandaraia, câncer no útero, saia. Meu Deus, me ajude. Nódulo no seio, saia. Hérnia de disco, saia. Dores na lombar, saia. Problema no joelho, em nome de Jesus, saia. Rimia, seribi, candaraia, sori, revinai. Meu Deus, Deus está trocando teu rins. Decamaçude Kevinai, Turibicandaraxandaraia. Recebe um toque aí da parte de Deus. Uma cirurgia está sendo feita. Tu vai sentir um calor. Uma cirurgia está sendo feita. Mudança de órgãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidade, saia. Tui revácia teribicânia. Problema nas trompas. Pastor Antônio Silva. Deus está começando a dar fertilidade. Deus está abrindo madre. Glória. Em nome de Jesus agora. Madre fechada. Você que quer engravidar e não consegue. Nós oramos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enfermidade e todo problema nas tuas vias uterinas que impedem de você engravidar agora, saia! Porque o céu te comunica, você está recebendo fertilidade, fertilidade, fertilidade. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória. E não tenha medo. Ele me cande,